Padre Cícero Romão Batista, um sacerdote responsável por transformar a maneira de viver a fé no Nordeste. O padre que é uma lenda diante de tamanha devoção de peregrinos que aprenderam com ele a fazer romarias em sinal de penitência e gratidão. O mito que é venerado como santo por milhares de católicos fiéis, e a ele são atribuídas curas e milagres. O que representa o Padre Cícero para a senhora? Representa uma santidade, né? Que a gente consegue alcançar as graças. Santo decente. Santo, Milagroso. mas Deus é um Pai poderoso. Pai poderoso. Mas como um padre de uma pobre e esquecida região do país consegue, até hoje, 90 anos após a morte, manter a fidelidade e veneração de tantos devotos? Talvez a resposta seja predestinação. Padre Cícero nasceu no Crato, Ceará, dia 24 de março de 1844, em uma família de comerciantes. Tinha tudo para ganhar a vida tocando os negócios do pai. Acontece que o menino, estudioso e curioso, queria ir além. Aos 12 anos fez voto de castidade. Inspirado na história de São Francisco de Sales, o santo considerado doutor da igreja, que também fez esse voto muito jovem e tinha como principais virtudes a paciência e a gentileza. Não demorou muito e, seguindo os conselhos do padre Mestre Biapina, um famoso e caridoso padre missionário do Nordeste no século XIX, ingressou no seminário diocesano em Fortaleza, no Ceará, e em 1870 foi ordenado padre. Celebrou a primeira missa dia 8 de janeiro de 1871 no Crato, mas foi o povoado de Juazeiro que o encantou. Depois de ordenado, ele estando no Crato, ele recebe o convite de algumas famílias do Juazeiro para vir celebrar o Natal de 1871 no Juazeiro. E a essa celebração, ele deu um toque muito próprio que já impressionava, de tal maneira que não demorou que fizessem um convite para que ele viesse cuidar da capelania que havia no Juazeiro. Ele aceitou, achou tão cativante o convite das famílias que em 11 de abril de 1872, então ele chega com sua mãe, suas 2 filhas e uma escrava alforriada que servia a família já de longa data. Padre Cícero decidiu fazer dali um lugar onde a fé e as obras seriam sinônimo de desenvolvimento. Aqui ele desenvolveu um trabalho onde ele era tudo. Ele era polícia, ele era juiz, ele era o padre, ele era o médico. Então ele teve a atuar como alguém que promove o desenvolvimento a duras penas, no sentido de manter essa fixação, gerando emprego, produzindo alimentos. Então é exatamente desse primeiro marco, entre 72 e diria até 88, portanto, nesses 16 anos, que ele assenta as bases do nascimento e do crescimento dessa comunidade que hoje verdadeiramente o idolatra. Incentivador do bem e do trabalho, conselheiro respeitado na região, Padre Cícero fazia pregações, visitas e caridades que chamavam a atenção. A fama se espalhou e logo ele já era o mais influente padre do Nordeste. Padre Cícero tinha um coração muito grande para ajudar as pessoas, né? Ele ajudou muitos romeiros que hoje estão aqui. A grande maioria dessa população que habita hoje em Juazeiro certamente foi acolhido, né? Acolhido por ele, direta ou indiretamente. Ele fez muitas experiências de produção comunitárias, de seguidores seus, né? Que ainda hoje recordam, através das histórias de seus pais, os exemplos de Padre Cícero. Até que aconteceu o que a história conta de primeiro milagre. O ano de 1889 marcou para sempre a história religiosa dele. Era Semana Santa e durante uma missa, a hóstia consagrada por Padre Cícero se transformou em sangue na boca da costureira e beata Maria de Araújo. O fato se repetiu 104 vezes. Após investigação, 2 exames foram favoráveis ao milagre. No entanto, um terceiro parecer
deu negativo e os especialistas da Igreja Católica não reconheceram o fato. Padre Cícero foi acusado, entre tantas coisas, de forjar um milagre e teve suspensas as funções de padre. Quanto a beata Maria de Araújo, passou a viver reclusa. Morreu em 1914. Teve o túmulo violado, os restos mortais sumiram até hoje. Isso está bem documentado num processo muito rumoroso, não é? Que envolveu muita gente do clero do Ceará e de outros estados. E nisso se dividiu assustadoramente, não é, o sentimento de que aquilo poderia ser uma mistificação, mas que, por outro lado, também poderia ter sido o quê? Um grande sinal de Deus para apoiar o seu povo naquele momento de provação. Essa é a origem de um fenômeno que até hoje não foi reconhecido. A Igreja é extremamente exigente nessa verificação. Expulso da igreja, Padre Cícero não se afastou do povo, lutou e usou toda a sabedoria e influência para continuar a mudar a vida dos sertanejos. Foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, em 1911, quando o povoado foi elevado à cidade. Foi prefeito por 14 anos e não parou por aí. No começo do século XX, quase 20 anos depois de luta, e uma brava luta que o Padre Cícero empreendeu para recuperar suas ordens religiosas perante a Sagrada Congregação em Roma, levou, de certa maneira, a um grande desapontamento. Naquele momento, a cena política do Juazeiro, especialmente, cresceu bastante pela chegada do médico Floro Bartolomeu da Costa. Ele levou o Padre Cícero para a política. Ele foi prefeito, mas antes disso ele foi vice-governador, né, e depois foi deputado federal. Participou do episódio conhecido como a Sedição de Juazeiro, um conflito no qual as tropas do governo do Ceará, em 1914, tentaram tomar a cidade. Liderados por Padre Cícero e pelo médico e deputado federal Floro Bartolomeu, os juazeirenses venceram uma guerra sem armas. Fizeram uma enorme vala no entorno da cidade, que impossibilitou a entrada das tropas rivais. O valado do Juazeiro, que envolvia coisas de machado, de foice, de instrumentos rudimentares, foi cavado, tinha coisa de 7 metros de largura, 3 metros de profundidade, 14 quilômetros. Isso tornou a cidade inatingível. As tropas foram derrotadas. Um lugar que preserva e divulga essa história é o Memorial Padre Cícero. Aqui está o canhão da Guerra de 1914, que pertencia às tropas de Fortaleza e foi capturado pelos cangaceiros que defendiam Juazeiro. As salas também expõem objetos, vestes e quadros que ajudam a entender um pouco mais a história deste ícone religioso e político. A gente tem objetos pessoais que foram dele, como as vestes litúrgicas, objetos assim da época do chamado Milagre do Juazeiro, na igreja de Nossa Senhora das Dores, objetos que foram utilizados em ocasiões públicas, em eventos políticos, porque o Padre Cícero também foi prefeito da cidade. Inclusive, a partir deles a gente conta vários episódios da história do Padre Cícero e da história do Juazeiro do Norte também. O memorial ele fica em frente à Capela do Socorro, que é o local onde está o túmulo do Padre Cícero. E aqui é um local que guarda essa memória dele. Um outro fato que marca o legado de Padre Cícero é a relação dele com Lampião, o cangaceiro. Na perseguição que o governo e as forças militares fizeram a Lampião, a sua própria família resolve e elege o Juazeiro por 2 motivos. Primeiro, por essa fama de que era uma área inatingível. Segundo, porque tinha esse patrocínio formal do Padre Cícero Romão Batista, que dava uma proteção, de tal maneira que era muito comum pessoas que precisavam percorrer o interior nordestino para vender produtos, tinha uma espécie de salvo-conduto, que era um bilhete do próprio Padre Cícero, fazendo, digamos assim, o seu testemunho, que se tratava de um homem de bem, e assim, se ele fosse
digamos, interpelado pelo grupo de Lampião, teria o livre acesso àquela região e tal. Outro fato também significante dessas consequências, assim, não é, de como o Juazeiro se mostrava, foi o fato da família do Lampião vir morar aqui, não é? E a família morou aqui durante vários. Apesar de tantas arestas, não resta dúvidas que ele foi um dos mais importantes líderes políticos daquele lugar. Até que, com a saúde abalada, aos 90 anos, em 20 de julho de 1934, Padre Cícero completou a missão na Terra. Segundo o atestado de óbito assinado por Dr. Mozart Cardoso de Alencar, Padre Cícero morreu às 7 horas da manhã, tendo como causa da morte paralisia intestinal. O caixão foi levado pelos ares, nas mãos da imensa e triste multidão. O Nordeste fica órfão. Quando ele morre, a expressão mais comum é: Juazeiro caiu na orfandade, porque não havia ninguém que pudesse substituí-lo. Era insubstituível. E momento assim de grande comoção, as ruas se encheram, a notícia se espalhou e com isso realmente muita gente das cidades vizinhas veio para cá. O sepultamento foi um grande acontecimento. Acredita-se que tenha sido conduzido por cerca de 50 mil pessoas, né? E a decisão da igreja foi realmente não só fazer a encomendação, mas como também sepultá-lo no cemitério da cidade. Para isso houve o consenso de que não fosse uma cova comum, mas que fosse junto ao altar-mor, como ainda hoje está. O padre morreu sem o perdão da igreja. O perdão pode ter demorado, mas a Igreja Católica no Nordeste tem esperanças. E até hoje se continua a apreciar os caminhos e ensinamentos do homem que falou de fé, de trabalho e que mudou a vida de pessoas como se possuísse uma força milagrosa. Pela história, dá para ver que Padre Cícero foi mais que santo, foi um herói para os que se sentiam esquecidos e menos favorecidos, e continuará, pela vontade do povo, a ser enaltecido e venerado como merece. Sorte pro senhor foi pedir proteção pros rumeiros do norte, proteção pros rumeiros do norte. No próximo episódio, você vai conhecer as igrejas mais visitadas pelos romeiros de Juazeiro e acompanhar uma trilha do Santo Sepulcro, que leva à mística Pedra do Pecado. Contam os fiéis que só passa por ela quem não tiver pecado. Será que conseguimos? Não perca, é amanhã.